Olá para você que está acompanhando o canal da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, o podcast Papo Imobiliário. Seja muito bem-vindo, o podcast que fala sobre o mercado e todos os assuntos e as tendências do momento. E hoje, neste episódio, eu vou contar com a participação especial na apresentação da Cristiane Sotomayor, ela que é arquiteta, advogada, especialista, né, no quesito e no assunto urbanístico. Muito bem-vinda ao podcast, desta vez para me auxiliar, Cris. Muito obrigada, Maurício. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, colaborando, principalmente para falar de assuntos que realmente a gente domina e gosta muito, né? Apaixonada por isso. Meus olhos brilham, o pessoal fala que meus olhos brilham quando eu falo. Mas é isso, a gente está aqui para colaborar, principalmente com o crescimento da nossa cidade. E o nosso tema de hoje é sobre retrofit. O que é esse retrofit? Você vai entender hoje nesse episódio. E também você que é um apaixonado por centro de cidades, especificamente no centro de Manaus, você vai entender como é que a gente pode discutir sobre habitação no centro, a utilização dessas casas antigas. Se interessou? Então fica com a gente. Cris, quem é o nosso convidado especial? Então, a gente está aqui tendo o prazer enorme de estar com o arquiteto Rafael Azevedo, ele que trata dentro do IPHAN, da parte da análise de projetos no Centro Histórico de Manaus. E é um prazer enorme, Rafael, estar aqui com você. A gente já se cruzou algumas vezes, né? Mas para a gente ter esse papo descontraído e principalmente, eu acho que informativo. Eu acho que a nossa função aqui é justamente isso, né? É passar para a comunidade amazonense mesmo o que está sendo feito, o que está sendo pensado e quais são as perspectivas que a gente tem aí para o nosso centro histórico. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Maurício. Um prazer estar aqui, né? Poder falar do centro e principalmente dessas estratégias, né? Porque o retrofit, para mim, é um dos caminhos, talvez, os mais relevantes para a gente ter um centro sempre cada vez mais vivo, né? História ele tem, memória ele tem. Hoje ele precisa cada vez mais estar vivo e poder compartilhar isso, como bem colocado aqui, para todos, né? Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Seja bem-vindo ao Papo Imobiliário. É um programa também a cara do IPHAN, a cara do Rafael, a cara da Cris e a sua cara também que gosta de todos esses temas. E essa vertente interessa muita gente, né? E alguém que está nos assistindo pode se perguntar, mas o que é o retrofit? Rafael, explica pra gente, né, qual é o conceito de retrofit. Perfeito, né? O retrofit é um tipo de intervenção, quase sempre está ligado a imóveis mais antigos, nem sempre tombados, nem sempre preservados. A gente fala aí de imóveis que têm mais 30, às vezes 50 anos, e que por diversos motivos ficaram obsoletos, né? Obsoletos no sentido de ou sem uso, ou subutilizados. Ele tem pouco, né? O edifício em altura, às vezes tem alguns pavimentos só em utilização, e boa parte dele hoje está sem uso, né? E é um conceito que ele trata dessa questão de uma reciclagem do imóvel, de uma renovação desse imóvel. Principalmente a partir de questões como atualização tecnológica, a gente vai falar nesse sentido de adequações de instalações prediais, né? Instalações mais antigas agora vão ser substituídas. A acessibilidade é um tema hoje, né, que é super, obviamente, não só importante, mas digamos, está na cartilha de qualquer projeto. Verdade. Isso, tempos atrás, isso não era tão presente assim, então a gente precisa dessas adaptações. Corpo de bombeiro, Corpo né, de também. bombeiros, exatamente, segurança e combate a incêndio, e também, né, obviamente, tecnologias mais ligadas ao que a gente chama hoje de uma arquitetura mais sustentável, né? Eficiência energética, uso de energia solar, enfim. São várias adaptações para fazer com que esse imóvel, é aquela lógica que eu costumo trabalhar, né? Às vezes acaba assim, é menos oneroso, né? Menos caro, menos complexo você, em vez de demolir um imóvel desse, adaptá-lo, né? Então, demolição de um imóvel desse gera resíduo, é complexa do ponto de vista da obra em si, né? Demolir um edifício, os imóveis no centro, quase todos eles, né, são imóveis que são geminados, que a gente fala, são aqueles imóveis coladinhos um no outro. Já estão ali Exato. num tecido adensado, né? Exatamente, então é sempre mais difícil, então é melhor adaptar esse imóvel, né? Reutilizar ele, a gente usa reciclagem para resíduos, para diversas outras questões da nossa sociedade, também isso acontece no mundo dos edifícios, vamos dizer assim, né? Reciclar. É como se a gente pegasse um imóvel dos anos 30 com umas características de 2026. Exatamente, é fazer com que o imóvel possa envelhecer com qualidade, né? Fazendo uma analogia, né? Ele envelhece, mas continua ali seguindo a sua função, né?
E eu Perfeito. acho que, acima de tudo, só complementando, tudo isso que o Rafael falou, a gente também tem que encarar que existe um público precisando, né, um Perfeito. cliente que está ali apto a habitar o centro e que muitas vezes ele não tenha o produto, né? Então eu acho que essas condições de incentivos, né, que está espalhada aí no Brasil inteiro, né, como São Paulo, a questão do retrofit, ela está Sim. muito assim em voga atualmente. Existem incorporadoras específicas que só estão fazendo isso no centro de São Paulo. E acaba que a gente não pode deixar de falar, né, Rafael, da infraestrutura implantada, que é esse o grande mote para você ocupar o centro, né? Então, você, em vez de estar construindo em áreas cada vez mais distantes da cidade, você tem ali uma bela infraestrutura. E eu queria ouvir do Rafael também, até para poder a gente fomentar mesmo essa discussão. Eu acho que quanto mais a gente puder discutir o centro, Sim. melhor, né? Para quebrar alguns paradigmas. Eu queria também ouvir de você, Rafael, quais são as áreas que vocês, através do IFAM, vocês também observam como áreas sensíveis, e sensíveis no olhar do patrimônio histórico, claro, né? Mas ao mesmo tempo que também são sensíveis por questões de abandono, por questões de falta dessa qualificação urbana, sabe? Porque o patrimônio em si, ele não pode ficar lá largado, né? E a gente achar que ele por si só, ele vai atrair as pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Perfeito, né? A gente fala do centro, o centro é uma área ampla, né? Se estende até o reservatório ali do Mocó, na área, mas se nós fôssemos hoje trabalhar uma área mais sensível dentro desse universo do centro, eu colocaria a área que a gente chama comumente da Ilha de São Vicente ali, né? Onde nasceu a cidade, aquele entorno da Praça Dom Pedro, pega ali um pouco da Praça da Matriz, e aí trazendo até alguns dados assim em relação a algumas pesquisas que o próprio IFAM acabou trabalhando, que foram os estudos para a elaboração da norma de preservação do centro histórico. Nesse estudo foi feito levantamentos de uso e de outras questões importantes, e aquela área é a área que, infelizmente, ainda hoje concentra o maior número de imóveis sem uso, imóveis de valor patrimonial, né? E aí uma coisa está atrelada à outra. O imóvel não está. E a questão também importante dos imóveis com estado de conservação muito ruim, né? Ou até em estados de arruinamento, né? Então, e esse cenário se explica muito pelo que aconteceu no Brasil como um todo, e não foi diferente aqui em Manaus do esvaziamento dos centros, né? Isso que é colocado. As cidades, nós tivemos um desenho, né, de desenvolvimento urbano que trabalhou essa expansão das cidades, né? Então as instituições foram saindo, as famílias, outras centralidades foram sendo criadas, e o centro acabou ficando esvaziado em algumas áreas, né? E essa área é uma área estratégica porque ela é onde nasce a cidade. Acho que ela tem uma questão de memória também muito Sim, relevante. Tem uma concentração gigantesca de imóveis de valor cultural, mas tem esse desafio de muitos imóveis ali sem uso, né? Uma outra coisa que eu chamo a atenção nessa área, que é uma área que eu colocaria ali, que é a rua Frei José dos Inocentes, que é uma das raras ruas que você tem ainda ali um núcleo habitacional mais firme, sim, né? Enfim, histórico, já que nós ao podemos lado dizer do assim, Paço, né? O exatamente, ao Paço lado do Municipal. paço, e com um desenho de moradia de imóveis, né? Imóveis mais baixos, enfim, que é uma das tipologias do centro que a gente até coloca, né? O centro ele tem essa variedade também, como ele é um pouco de ele trata um pouco da história da cidade, até porque a cidade, por mais de 100 anos, ficou restrita ao centro, né? A gente pega os Sim. mapas Sim. do final do século XIX, início do século XX, o limite da cidade era ali, até o Mocó, mais ou menos, Até a né? Ponte dos Até a Bilhares, Ponte dos né? Bilhares, perfeito. Então, pegando essa região, é uma área que ela tem várias tipologias de imóveis, né? Até mesmo, obviamente, os imóveis em altura, que muitos deles que são possibilidades que nós temos, principalmente com a habitação, que a gente vai até falar um pouco mais, né, sobre esses imóveis. Mas eu acho que essa área da Ilha de São Vicente seria uma área, assim, estratégica para pensar principalmente através de uma ação relativa à habitação do centro, né, que é o que a gente vai trabalhar muito aqui hoje. E é o que o mercado imobiliário, né, sempre presente, né, em todos os contextos,
vem trazendo essa pauta, principalmente aqui em Manaus, com relação à ADM, né? A habitação, levar o povo de volta, né, para o centro da cidade. Você falou em esvaziamento dos centros, que não é uma realidade local, né? É uma realidade de muitos lugares do Brasil. E por muito tempo o centro de Manaus ele também teve esse esvaziamento. E talvez hoje, né, eu gosto muito da noite, né? Eu sou da Uhum. noite também. Então eu vejo uma movimentação Sim, diferenciada agora no sim. centro. A gente vê o centro mais Pujante, né? movimentado, né, mais cheio de energia à noite, Sim. coisa que eu cheguei em Manaus em 2011. É coisa que a gente não se via em 2011 no centro de Manaus. Tinha ali só aos arredores do largo, né? Mas fora dali era até perigoso. É Sim. perigoso a gente ir até caminhando para ir para um outro bar. Agora não, a gente sai de um bar para ir para um outro, com 4, 5 quadras depois, Você vai ainda vê a andando, né? E você movimentação vai das andando, né? pessoas. Você vai Sim. caminhando ali à E eu noite. pergunto, inclusive, para vocês que são especialistas na área, né? A noite ela está sendo movimentada, mas ainda precisa, né, levar esse povo para morar, tem essa necessidade de levar esse povo para morar no centro, e de que forma a gente pode fazer esse alinhamento do retrofit, da habitação, né, com esse sonho, com essa vontade do mercado imobiliário. Maurício, existe um livro chamado Imagem da Cidade, de Kevin Lynch. Lá, a gente pode observar exatamente esse processo que você está falando. Né? Determinado momento se conta uma história de uma moradora que ela estava andando na rua e ela estava sendo molestada de alguma forma por alguma pessoa e os vizinhos começaram a perceber, começaram a gritar e tal, e aquilo ali fomentou uma onda de forma que a pessoa foi totalmente expulsa, né? Então, isso é um pequeno exemplo do que a habitação no centro pode transformar em termos, inclusive, de segurança. Né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas o centro é tão inseguro. Mas é inseguro por quê? Né? Tá aí a fachada ativa. Isso. A fachada ativa ela é justamente para dar essa, vamos dizer assim, essa energizada nas ruas. O que seria fachada ativa? Fachada ativa é um instrumento que, inclusive, nós trouxemos também na nossa revisão, né, de plano diretor como opção, e o poder público está muito atento a isso. A fachada ativa é o térreo dos prédios, né, que se voltam, então, para a rua. É um processo inverso do condomínio fechado. Muito se fez em condomínios fechados e muros, né? Muros muitas vezes um quarteirão inteiro. E acaba que a rua, ela não fica com aquela energia que você estava Uhum. falando. Entendeu? Então a fachada ativa visa justamente isso, né? Tratar a rua como continuidade do espaço interno, né, da habitação. Claro, com determinados limites, é lógico, né? Mas do momento que você abre uma fachada, uma vitrine para a rua, a temperatura da rua ela muda. É uma coisa impressionante realmente. E inibe, né? Inibe vândalos, inibe pessoas até de certa forma alteram a tua fachada, né? Porque resolvem morar na rua ali, na porta, e tem a questão do lixo. Então, é todo um ciclo, né? Você muda, você quebra aquele círculo vicioso ali, sabe? Então, a fachada ativa visa isso. E aí a gente fala do centro. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem hoje para falar de centro é Getúlio Vargas, Sim. né? Getúlio Vargas é uma das ruas, das avenidas mais bonitas de Manaus, que está sendo extremamente utilizada pela população com a faixa liberada. Então você sente que há sim uma população, uma comunidade, né, pedindo o retorno desse centro. E às vezes nem é uma ação tão elaborada, assim, às vezes é uma atitude mais simples e que também dá resultado, né? Como a faixa liberada. Não precisou de Exatamente. uma infraestrutura para poder Isso. levar o povo. Ela já Só dizer está assim, lá. vão lá, tá aqui, gente, é só usar. Ela já está lá. Não é isso, Rafael? E assim, eu acho também que a gente conta aí com essa boa vontade do próprio IFAM em relação a isso, né? Porque por muito tempo se criou essa
esse conceito de que é muito difícil você construir no centro, porque é muito limitado, porque nós temos muitas normas e tudo. E até isso, essa nossa conversa, essa nossa continuidade, né, de expectativas em relação ao centro, tem contribuído para quebrar também esse paradigma. Né, Rafael? Fala um pouquinho para a gente disso. É isso mesmo. Assim, bom, a gente está falando sobre a questão da moradia, né? E para o IPHAN, né, enquanto órgão que trabalha eminentemente com a preservação do patrimônio cultural, as questões de uso, né? O IPHAN é o que a gente explica, né? Quando você vai aprovar o seu projeto, o IPHAN não vai ali determinar, vai dar o pitaco dele em relação ao uso, né, do imóvel. Né? São as questões que estão dentro da política urbana do município, né, dentro de uma outra lógica. Mas ele naturalmente entende como estratégico, né, a questão do incentivo à moradia. Né? O incentivo à moradia em áreas como uma ação de preservação não é recente, né, no sentido de um debate. Você pega, por exemplo, discussões da década de 80, onde isso já era colocado em cartas patrimoniais, tanto internacionais quanto nacionais. É o exemplo que nós tivemos do primeiro Seminário Brasileiro de Centros Históricos, em 87, em Petrópolis. Ele vai falar sobre isso, mas ainda é aquela lógica, ainda é um desafio no sentido da sua implementação, né, dentro dessas áreas. E moradia, e por que esse foco na moradia? Porque a moradia, né, como a Cris bem colocou aqui pra gente, assim, ela é esse uso, que é o uso 24 por 24 horas. Você tem um espaço, né? O comércio, ele é importante, super relevante, mas assim, ele tem, em dado momento, né, um recorte temporal de uso naquele espaço. Ele é um elemento que, junto com outros usos, dão vida, né? E no caso do centro, acho que o comércio é o que mantém o centro hoje, né, vivo, assim, né? Precisa incentivar, mas ele tá lá, né, lutando. Verdade. E tal. Exato. E aí o uso habitacional, o uso residencial, vem para trazer essa vida dura, é o dia inteiro. É gente saindo para trabalhar, indo para a escola, almoçar. Então, assim, de dia, de noite, tem uma janelinha ligada com a luz, né? Então, assim, você começa a ter esse sentimento de segurança bem colocado. As pessoas vão para a porta das suas casas sentar para Exato. conversar com os vizinhos, né? Isso. Aqui em Manaus a gente tem muito esse costume também. Dessa relação franca com a rua, né? E o centro, assim, ele tem um conjunto de questões muito específicas, e eu acho que esse carinho todo que nós temos pelo centro é um pouco, ele é um lugar único na cidade, né? Ele tem essas camadas de história ali colocadas, e ele tem umas questões que eu chamaria a atenção, que é, ao mesmo tempo que ele não, por exemplo, você talvez não tenha uma super área disponível para construções novas, mas você tem um conjunto de imóveis de valor cultural riquíssimos, né? Sim. E que aquele, por exemplo, se eu for pensando no desenho até de um empreendimento, que eu preciso de áreas de lazer, essas áreas, no caso dos imóveis do centro, elas são o espaço público, essa extensão da área privada, né? Com certeza. Sejam nas ruas, sejam nas praças. Então, assim, são praças com desenhos diversos, com possibilidades diversas de apropriação, né? Então, é uma questão que a gente coloca já levando para o campo do próprio IPHAN, né? Ou a preservação do patrimônio não pode ficar alheia, né, às questões de desenvolvimento urbano, né, o planejamento urbano da cidade e essas estratégias. Enquanto IPHAN, o IPHAN tem se colocado exatamente no sentido de olhar, olha, nós precisamos, né, dar as mãos para todos, né, aqui, né, o IPHAN não é salvador da pátria em relação ao centro, ele tem a sua importância, como a iniciativa privada tem, como outros entes do poder público, a sociedade que está ali com seus imóveis se apropriando daquele espaço. Então, cabe ao IPHAN o quê? Sair de uma postura que eu chamo de passiva, de recebo os projetos, analiso no prazo que eu tenho, encaminho para você ali por e-mail, por ofício, alguma documentação, não. A gente tem que ajudar no sentido, tanto é que a gente tem um trabalho de identificação de imóveis, né? A prefeitura faz isso, né? Mas nós também, enquanto IPHAN, buscamos de identificar esses imóveis que são potenciais de uso, principalmente os que são de posse do poder público, né? Para tentar pensar estratégias de retrofitar, né? Usando aí o termo, né, dar nova vida para essas edificações. Que o diga o mirante. Exatamente, né? A própria sede do IPHAN, né, que aí tem colaboração, né, de profissionais importantes da cidade no projeto, ela passou por um processo de retrofit. É o exemplo que o bom é que a gente coloca a própria sede como um elemento que ajuda a desmistificar um pouco isso. Inclusive,
dando uma sugestão para você, Sim. porque o IFAM está praticamente num castelinho, né? É. Linda a Eu edificação. tive a oportunidade de Eu sugiro a vocês colocarem para visitação o térreo, Isso. porque é muito bonito realmente. Vale a pena, viu? Se você não conhece, dá um pulinho lá, vai visitar o Rafael, tomar um cafezinho. Isso, exatamente, porque eu não fiquei à vontade. Ele hoje, a gente até, o móvel fica aberto, né? Mas o que nós estamos estruturando agora, dentro de um projeto chamado Casa do Patrimônio, é exatamente isso, é fazer com que o espaço do IFAM seja um espaço mais acolhedor, né? E seja mais atrativo nesse sentido também, né? De poder Sim. ter uma visita tanto guiada quanto também autônoma, com sinalização de áreas, enfim, trabalhar um pouco essa memória. Mas então, acho que é isso. Cabe ao IFAM, né, nesse sentido, dele ser esse elemento que vai, de alguma forma, colaborar nesse processo de preservação do centro, não só aprovando projetos, como eu falei. Então, é orientando, é ajudando nas definições. A gente sempre tem uma questão que a gente coloca de respeito à autonomia, né, dos arquitetos que trabalham ali nos seus projetos. Sim, O que o IFAM coloca é no sentido de deixar mais claro os critérios de intervenção, como é que a gente pode trabalhar isso. Por exemplo, tentar agilizar ao máximo, né, que é uma questão também importante. Né? Nós temos que entender o tempo das instituições, às vezes não é o tempo do empreendimento, né? Sim. E às vezes a gente tem que estar sempre atento a isso. Às vezes está dependendo de um financiamento, que tem uma data para sair, tem um... Eu acho que isso tem que... Isso prazos, precisa, né? Prazos importantes, porque às vezes, se a gente não entender esse tempo, aí você coloca, mas isso é uma questão do empreendedor, o IFAM não teria nada a ver com isso. Não, pelo contrário, às vezes você vai perder a oportunidade de uma intervenção que não só vai requalificar um imóvel, mas vai ser uma indutora para que outros imóveis ao lado venham, né, e façam o mesmo processo. A gente tem um centro com mais vitalidade. Geralmente tem essa onda mesmo, Isso. né? Quando você faz, seu vizinho olha, opa, meu vizinho deu uma pintada na fachada e tal, pô, ficou tão bonito, eu já vou pintar a minha. Inveja do bem, né? Inveja do bem é ótimo. É isso aí, mas acontece muito. A gente acabou incentivando, talvez de forma direta ou indireta, muita gente que está nos assistindo agora a dizer, opa, talvez eu possa voltar para o centro. Mas causa uma preocupação. E agora essa parte técnica do que pode, o que não pode, e que gera muitas dúvidas. Não tem dúvida de que existem dúvidas nessas pessoas que querem morar no centro. Mesmo, não vou comprar, mas posso alugar, né? Ou eu vou investir, eu vou comprar um imóvel. E muita gente tem esse receio, né, Rafael? Do que muitas vezes até o IFAM, né, foi visto como ditador, como vai lá, vou trancar a sua casa, vou colocar um cadeado aqui que você não entra. O bicho papão do centro. Por muito tempo vocês eram vistos, colocados nessa prateleira. E há algum tempo vocês vêm desmistificando essa situação, vem ficando mais próximo da gente, vem ficando mais próximo do mercado, né? Esse diálogo é aberto com vocês, mas explica para quem está nos assistindo de uma forma, né, bem direta, claro, né, para quem quer morar no centro, para quem quer voltar para o centro, né? Mas tem essas questões que ainda precisam ser esclarecidas. Perfeito. Acho que o primeiro ponto partiu até de uma autocrítica da instituição, de olhar para isso, né? Olhar para essa imagem, assim, por que existia essa imagem em relação, né? E às vezes até ainda persiste em alguns momentos essa configuração, né? E nesse sentido, eu sempre converso com a equipe, né? E é uma coisa que a nossa superintendente também, a Beatriz, sempre nos chama a atenção, assim, no sentido de fazer uma reflexão de que essa forma de atuação, assim, não só rígida, mas às vezes muito alheia, eu colocaria, né, a outras dinâmicas do território, sociais, econômicas, culturais, isso surtiu efeito prático. Assim, a gente surtiu, o centro está mais preservado, está mais vivo. Atingiu a atividade fim do IFAM, que é proteção do patrimônio, exato. Né? Então, assim, e a resposta está muito clara, assim, que não, né? Então, vamos mudar essa postura, que é algo que a gente já, né, tem trabalhado, e poder estar aqui hoje falando, acho que é uma oportunidade também de ajudar nesse processo, de sair dessa imagem e ser, de fato, uma instituição mais orientativa, assessorar mais tecnicamente do que ser um agente tão passivo dentro desse próximo, processo. Né, exato. Da sociedade e tudo. Exatamente. E aí, falando agora sobre a questão, exatamente, quero empreender no centro, morar no centro de alguma forma. Primeiro que o centro, né, de Manaus, a área tombada ali do centro histórico de Manaus, é uma área que ela tem
um conjunto de imóveis preservados, mas a sua grande maioria são imóveis já contemporâneos, imóveis novos, né, imóveis que, às vezes, né, alguns lotes ainda sem uso, mas raríssimos, né, mas a grande maioria são imóveis novos. Né? Então a gente tem dois tipos de intervenção, né, vamos colocar assim. Verdade. Né? Nesses imóveis preservados, a gente tem um olhar mais atento, né, naturalmente, né, de tentar preservar ao máximo tudo que ainda é remanescente desse processo histórico, né, os detalhes, ornamentos, materiais, às vezes até a configuração interna do imóvel, mas assim, a gente também sempre coloca que, mesmo nesses imóveis, eles não são congelados. Eu posso, a depender, né, das condições desse imóvel, fazer uma intervenção interna de remodelação, preservando toda a fachada. Ou, às vezes, pequenas intervenções internas, por exemplo, como eu consigo promover acessibilidade sem, às vezes, fazer abertura num piso para passar ali uma caixa de elevador, né? Ou sem adaptar uma área para ter um banheiro maior, né? Um banheiro que seja um banheiro acessível. Então, as questões de combate a incêndio, então eu vou ter que passar uma tubulação, né? Então, são adaptações necessárias. Então, é possível sim intervir nesses imóveis, naturalmente, que são imóveis que a gente tem uma atenção um pouquinho mais, né, um pouquinho especial, né? Nos outros imóveis, né, não é que eu possa fazer tudo, né, de qualquer, né, até, mas eu tenho mais liberdade, principalmente na parte interna, é o que a gente até coloca, né? Por exemplo, se eu tenho um imóvel contemporâneo, eu tenho uma intervenção interna nele, seja um imóvel em altura ou um imóvel baixo, não cabe ao IPHAN, né, digamos, que a sua análise se atenha às questões internas do imóvel. Aí são questões que vão já para a questão da prefeitura, enfim, de uma análise mais de cunho urbanístico. O IPHAN vai olhar para a questão externa desse imóvel. Porque é aquela lógica, né? Ele às vezes ele não é um imóvel, né, que tem nele essas qualidades no sentido do valor histórico, de um valor paisagístico, mas ele faz parte de um conjunto. Então, se ele, de alguma forma, ficar com uma configuração, né, que vai destoar muito do centro, é o que a gente fala assim, o centro, ele é uma peça de teatro que já tem os protagonistas definidos, né? Então, os outros, não é que eles têm que ser só coadjuvantes, né? Eles podem até chegar em dado momento, né? E aí vem as questões de qualidade projetual. A ideia é que sejam os potenciais protagonistas do futuro, né? Isso. Porque esses imóveis que nós temos hoje no centro, que a gente chama de imóveis de valor histórico, de valor paisagístico, eles eram a arquitetura de um tempo que era uma arquitetura do cotidiano. Contemporâneos. Eles eram contemporâneos, Época, né? Exatamente. Então, esses imóveis que nós teremos para o futuro, né, com boa qualidade, projeto, certamente vão se tornar esse patrimônio daqui a 100, né, 100, 200 anos, né? Então, é um pouco isso. Então, a UIFAM tem esses dois tipos de intervenção e a gente, naturalmente, sempre se coloca aqui à disposição, não só para o contato virtual, digamos assim, mas para agendamento de reuniões, visitas, às vezes, antes mesmo de começar a dar o primeiro risco, né? A gente pode ir em conjunto com a equipe de projeto, a área da intervenção, né? Ali já debater com a equipe de projeto quais serão, né, os critérios específicos para aquela área. Então, sempre se colocar à disposição. Agora, deixa eu só contribuir com a sua fala, porque existe nisso também algumas questões que passam ali por uma modificação de legislação, né? Porque quando a gente fala de lei do retrofit, é justamente isso. É uma lei pensada para imóveis menores, com terrenos menores, né? Onde todo o tecido já está formado, adensado. Então, você não pode tratar uma malha urbana, né, do centro histórico, principalmente. Eu falo do centro histórico já, aquele nicho ali, 7 de Setembro, Paço, Teatro Amazonas, né, Largo, como se fosse uma área que recentemente foi loteada, né? Porque você tem todas as facilidades, inclusive de sistemas viários mais largos, né? Ruas mais largas. Você vai levar um carro de concreto para o centro, você tem que tomar cuidado, entende? Então, assim, tudo isso passa por uma legislação específica, pensada para o centro. Ela não pode ser uma legislação que você vai contemplar a cidade inteira, né? Então, as cidades brasileiras estão fazendo isso, né, justamente para incentivar que, principalmente, a construção civil se volte para os centros urbanos.
né? E nós temos comentado muito isso, né, Maurício, que foi uma discussão muito árdua dentro da ADEME com relação ao plano diretor, às mudanças da legislação, e a gente entende que nós demos um pacote, assim, sabe, de retorno ao centro. Nós tivemos toda uma atenção em relação a isso, né? E eu acho que essa onda já começou, né? A gente já pode ver alguns empreendimentos lá dentro do centro. Durante as nossas conversas, nós ficamos cientes de que existe mais ou menos 160 imóveis abandonados no centro, Isso é né? muita coisa, né? Que dá para fazer muito projeto. Exato. E assim, sabe, eu sempre olho para esses projetos, não sei se é por causa da minha visão como arquiteta, como se fosse uma joia, sabe? Como se fosse realmente boutique. Então, você não vai ter ali centenas e centenas da mesma unidade. Você vai ter a sua joia. Você vai ter o seu cantinho para morar de forma muito especial e muito delicada, pensado de forma muito delicada. E isso faz muita diferença. Recentemente eu fui para um encontro de arquitetos em que uma das palestras era sobre retrofit. E essa incorporadora, ela estava apontando quais eram os benefícios do retrofit. Então ele levantou a questão de o plano de gerenciamento de resíduos sólidos foi reduzido em 70%. 70%. O que demoliu, ele estava fazendo reaproveitamento dentro do próprio canteiro, né? O custo do imóvel para iniciar o planejamento, para chegar na incorporação imobiliária, foi reduzido em mais de 40%. Olha isso. E o valor de venda do imóvel, ele garantiu o mesmo valor de venda fora do centro. Então, ou seja, no final, o lucro, a lucratividade dele, por isso que eu falo que é boutique, entendeu? Foi mais alta do que se ele tivesse construindo um edifício novo. Claro que isso tem todas umas características da própria edificação. Isso. Né? Nós temos, por exemplo, alguns edifícios altos ainda na Getúlio, edifícios que nunca foram ocupados e que estão lá aptos a retrofit. Então, como que eu vou retrofitar uma edificação que está construída há 30, 40 anos e como é que eu vou adaptar ela, por exemplo, à norma de bombeiro hoje? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter, a parceria também, né, junto a todos esses órgãos, de entender que é uma coisa especial. E que, portanto, ele tem que ter um afastamento diferenciado, ele tem que ter vagas diferenciadas, né, número de vagas de veículos diferenciadas. Mas por que isso, gente? Porque a infraestrutura já existe lá. Né? A gente sabe que o maior corredor de transporte coletivo chega ao centro. Então, imagina tudo isso, né, ganhando essa cara nova, essas unidades novas e essa vida que a gente quer levar para o centro. Só aproveitando, né, essa questão do potencial do centro, né, eu lembro de um estudo apresentado em 19 lá no IFAM, né, pela prefeitura, que eram os estudos que vêm até do plano diretor de reabilitação do centro, lá de 2015, tem mais de seus 10 anos, mas é enfim, um trabalho de muita qualidade que dá esse cenário, esse desenho do centro, tanto no seu sentido da parte imobiliária, enfim, e dos potenciais que nós temos para o centro. Né? Nesse estudo, à época, 19, apresentado, você tinha ali um recorte de 47 imóveis com potencial para uso habitacional. Imóveis vazios, subutilizados, enfim, né? E desses 47 imóveis, você chegava a um número de 4.500 unidades habitacionais. Então, o potencial que nós temos, e aí já levando para esses números dos 160 imóveis, né? Hoje, mapeados ali sem uso, olha o potencial que nós temos. E principalmente nesse recorte também dos edifícios em altura, né? É o exemplo que nós teremos do imóvel agora na Receita, do antigo imóvel da Receita Federal, que vai se tornar uma habitação, enfim. Só o antigo IAPTEC, né? Aquele edifício em altura ali na Praça Dom Pedro, tem um potencial de 220 unidades habitacionais. Então, são 220 famílias ali. E aí, isso traz Rafael, consigo eu comércio. Eu comparo o IAPTEC nosso com o Copan.
Perfeito. Sabia? Perfeito. Por causa do tempo, por causa das Onde é que fica características. esse prédio? Praça Dom Pedro, A Praça Dom Pedro é Da a do esquina. Paço? a do Não, Paço, a do a Paço. A Aquele do edifício em Paço. altura Sim. ali, né? Em frente, o que foi retrofitado. A Cassina, como é? Exatamente, Em frente em ao frente ao Cassina. Cassina. Exatamente, bem No na outro frente. lado, Sim. ele tá ali. E é isso, é o nosso É o Copan, nosso Copan, porque né? ele tem esse potencial de um térreo, né? Trabalhar atividades comerciais e tal, e a parte superior ser habitação. E aí é aquela lógica, né? Imagina, 220 famílias, eu vou precisar de farmácia, eu vou precisar de padaria, começo a trazer, né? Traz Sim. outras lógicas aí, já pensando em geração de emprego e E renda. lá ao lado do IAPTEC, a gente tem, por exemplo, a sede do BASA, A sede do base, que que é é, Severiano que é Porto. tombada por ser obra do Severiano Porto e que está completamente abandonada. Uhum. Né? Então a gente começa a perceber, sabe, se você pegar uma rua do centro e você caminhar nela com esse olhar, nossa, você vai descobrir cada joia, sabe? Exato. Cada exemplar da nossa arquitetura, assim, que merece tanto carinho, né? E eu tenho certeza que a população, ela abraça isso, sabe? Tenho certeza. E, Rafael, como eu, enquanto pessoa, né, física, Sim. posso contribuir? Eu sou apaixonado pelo centro, você que está me assistindo é apaixonado pelo centro, né? De que forma prática esse cidadão ele consegue contribuir, né, com esse novo olhar, ou com esse novo olhar, não, com esse olhar apaixonado, né, que o IFAM tem, né, que a Cris tem, mas que muita gente tem também. Mas como é que eu posso contribuir de fato para que Perfeito. esse centro possa sair desse sonho e virar realidade? Perfeito. Acho que tem várias formas, né, dessa contribuição. Uma primeira, eu acho que assim, é quem não teve oportunidade ou quem ainda tem algum distanciamento, visite o centro, Uhum. né? E principalmente com essas oportunidades que nós temos dessas áreas, por exemplo, o tradicional já Largo de São Sebastião, porque infelizmente, às vezes a gente acaba trabalhando dentro da lógica das áreas que eu me sinto seguro, né? Eu não Sim. vou, né, para uma área que eu não tenho segurança. E a segurança está muito ligada ao que eu estou colocando, algo que a gente colocou no sentido de uma segurança que se dá pela vitalidade da área. Não é Pela só do ocupação, né? né? Não é só do policiamento estar ali Uhum. presente, da guarda, seja qual for, mas é de ter gente, né? Isso. Então a Getúlio tem isso, enfim, Largo, outras áreas. Então visitem o centro e nesses espaços que eu tenho essa vitalidade, eu me permito olhar, né? Eu me permito parar e olhar. Quando eu saio do sentimento de insegurança, eu olho para o lado e vou descobrindo essas joias que o centro nos tem. Então, por quê? Essa visita ao centro eu coloco como o convite para essa campanha que a gente está fazendo aqui, no sentido de possa não só morar no centro, mas vivencie o centro. Às vezes você não mora, mas você vivencie ele, seja no seu lazer, enfim, de outras formas. Mas principalmente, quem tem a oportunidade, quem hoje busca um imóvel, busca uma forma, né, formar uma família, ou quer, enfim, mudar ali para alguma outra área, que olhe para o centro como esse potencial. Como a Cris bem colocou, tem um conjunto de empreendimentos já, né, em curso na área, tem essas várias possibilidades, seja um pequeno sobrado com seus mais de 100 anos, seja um imóvel que tem aí seus já uns cinquentão, né, no sentido de imóvel em altura, mas com vários potenciais, vistas maravilhosas, né? A gente tem a relação ali com o Rio, principalmente o IAPTEC, ele está ali colado, então Sim. imagina a vista que você teria ali, né, daquele espaço. Então, e também nos ajude, né, nesse sentido da orientação. Às vezes, aqui sempre reforçar esse compromisso do IFAM. Olha, alguém quer fazer algum tipo de empreendimento, quero fazer uma intervenção na minha casa, no imóvel ali no centro. Converse com o IFAM, né? A gente tem um trabalho também muito hoje de diálogo com as outras instituições, né, em outras instâncias do poder público, que é aquela lógica, né? E aí, às vezes tem até aquilo, pô, eu tenho que aprovar no IFAM, eu tenho que aprovar na prefeitura, eu tenho que aprovar no Corpo de Bombeiros. O que nós temos hoje, pelo menos, é um bom diálogo com essas instituições Sim. todas, no sentido de que o entendimento que o IFAM coloca, o Implub também dialoga, outras instituições vão trabalhando nesse sentido. Então, acho que o convite é vivencie o centro, assim, Use o centro, né? Use o centro, centro. exato. E quem precisa de um lugar para morar, está buscando de alguma forma isso, né? Dentro das suas possibilidades, que olhe para o centro como esse caminho, né? Um caminho de um espaço onde talvez, né, ele é um espaço que não é desenhado para o carro, né?
Uhum, O carro também funciona ali, é verdade. aquilo que a gente coloca. Nunca é colocar um elemento para fora da dinâmica urbana. O carro faz parte da dinâmica urbana, outros Sim. imóveis, né? Mas ele é um espaço onde o pedestre é protagonista, né? Isso, Então acho que isso. é um pouco essa forma de vida que o centro Começar a nos pensar na possibilita. Zona 30, né? Exato. Zona 30, Maurício, são faixas de vias onde você só pode andar com a velocidade de 30 quilômetros. Então você vai usar muito patinete, bicicleta, andar a pé, entendeu? E conviver com o carro, né? E quem gosta da noite, como o Maurício, eu também gosto, tem muitas opções, assim, né? No sentido, não, tanto da parte dos bares, é uma questão importante isso também. Acho que também é um outro avanço importante. A gente fala, para além de uma lógica recreativa e tal, né? Da atividade comercial em si, que é a atividade, mas é essa questão também da ocupação que dá esse sentimento de segurança, né? E opções para vários perfis, né? Você tem sorveterias ali no próprio lago, você tem várias lógicas de usar o centro também à noite. Porque essa coisa do Verdade. dia, mas o centro à noite também é uma outra experiência bem E eu queria só interessante. colocar, eu queria inclusive chamar a atenção para uma. Eu acho que o centro, né, Rafael, ele só não morreu em função do nosso É comércio. isso mesmo. Então a gente não pode esquecer de valorizar os comerciantes que insistem no centro, que estão no centro, famílias, né, que passam de pai para filho. A gente conhece várias famílias que vem da época da borracha e tá lá insistindo com seu comércio. Nós temos a questão do interior, né, que é totalmente abastecido pelo nosso centro. Então, você vai ali na Manaus Moderna, existem várias lojas de estivas, né, que estão lá há muitos anos, que eram do avô, inclusive. Eu conheço famílias que eram do avô e que se continua, sabe, se prolonga. Então, a gente não pode esquecer de valorizar também aquele comerciante que está lá. Por isso que eu falo, use o centro. Se Isso. você precisa comprar alguma coisa, vá no centro também. Entende? Eu acho que essa é a vez da gente valorizar tudo isso. E isso é no individual, né? Mas a gente também pode se envolver no coletivo. E o Sim, coletivo ganha força, né? Ganha visibilidade. E se você puder também estar nesse coletivo, participando de associações, instituições, a gente consegue, de uma forma bem mais presente, sim. né? Ganhar Sim. voz, ser visto e lutar por aquilo que você acredita. Não é isso mesmo? Mas antes da gente terminar, Cris, eu gostaria que, inclusive, vocês dois, que são apaixonados pelo centro, né, pela cultura do centro, pela questão histórica que o próprio centro de várias cidades acaba deixando para a gente, esse contexto, que vocês pudessem sonhar em médio a longo prazo, que o que a gente está discutindo aqui seja real e verdadeiro, né, que a gente consiga de fato visualizar. Como é que vocês conseguem enxergar o centro de Manaus a médio prazo? Vocês já conseguem visualizar de forma prática as pessoas morando, ou ainda vai ser uma luta um pouquinho mais presente? Como é que vocês conseguem ver assim, até pela experiência de vocês, Aham. mas como pessoa mesmo? Sim, eu penso que a gente está no melhor momento do centro. De verdade, é o sentimento que eu tenho. Eu acho que nunca se discutiu tanto esse retorno. Eu acho que a população, ela clama por isso. Eu acho que as próprias ações de revitalizações que aconteceram e que deram um resultado extremamente positivo, né, fazem com que essa onda não esmoreça. Ao contrário, só reafirma tudo que a gente está falando, né, Rafael? E uma coisa boa que a internet traz são as modas, né? Hoje, morar num casarão antigo está na moda, né? Aquela coisa do vintage está na moda. E essa moda, ela veio para ficar, a meu ver. Porque a partir do momento que você sentir a diferença de habitar o centro, de habitar num local que tenha extrema infraestrutura, né? Uma infraestrutura. Eu moro perto do centro, tá? Eu moro ali no Boulevard, então eu pego ali o resquício do centro. E, gente, eu amo morar ali. Eu estou perto de tudo e tem tudo por perto. Você imagina ir para o centro, né? Então eu acho que é uma questão realmente de tempo, mas eu acredito que hoje nós estamos nessa grande mudança de paradigma
E eu acho que isso veio para ficar e não tem mais retorno. Que bom. Acho mesmo. Rafael. Eu concordo plenamente com essa questão desse bom momento do centro. Eu acho que não só da atenção, né, dos órgãos do poder público, enfim, mas das diversas camadas da sociedade civil que vão formando que nessas associações, coletivos, vão debatendo e apresentando propostas, né, o trabalho que foi feito, né, em relação à apresentação das propostas para a revisão do plano diretor, acho que é um pouco fruto disso. Sim. E passa por um debate do centro, assim, né, olhar para o centro com um olhar especial. E eu também sou bem otimista, e é um otimismo assim, ele tem um pouco desse amor, desse sonho, mas ele está muito pautado nisso, como eu posso dizer, em elementos que estão no território, né? Empreendimentos que estão sendo lançados. Eu acho que as próprias instituições sendo mais abertas a esse processo de dar mais agilidade, mais informações para que os processos de autorização possam fluir rapidamente, né? E como nós falamos, assim, tem todo um potencial na área, eu acho que é ir ativando, né? Tem várias terminologias no campo do urbanismo, tem a tal da acupuntura urbana, né? Que é pequenas intervenções que vão ativando o nosso centro, né? Nós tivemos uma super intervenção há anos atrás, que foi o Lago São Sebastião. Acho que uma coisa muito benéfica aconteceu ali. Mais recente agora é a questão do Mirante, junto com ali o Lago de São Vicente. Sim. Então você vai formando ali, né, essas áreas que vão expandindo qualidades. Então, o desafio é gigantesco, mas eu acho que essa estratégia, da gente ir trabalhando em algumas ações que vão ativando, e aí vem sempre a iniciativa privada em conjunto, né? Às vezes ela vem junto, assim, o poder público ativo, ela vem, mas em muitos casos, às vezes é o contrário. Ela ativa e o poder público vem trazendo ali no sentido de qualificação do espaço público. Então, acho que é bem otimista o nosso cenário. Convidamos a todos a participar desse processo, né? É isso aí. Rafael, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no Papo Imobiliário. Tenho certeza que foi um bate-papo super aprofundado no sentido de a gente se apaixonar, inclusive, a cada vez mais pelo centro da cidade, né? Dar aí um comprimido de otimismo, né? Quando vocês falam do centro da cidade. Muito obrigado pela participação aqui no Papo Imobiliário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, debate rico, né? Sempre a gente aprende muito, vai conversando aqui, falando e aprendendo também, né? E colocar aqui o IFAM à disposição, nossa superintendência fica ali junto ao Porto de Manaus, né? Um imóvel também de valor histórico, a gente está ali, como a Cris bem colocou, não só para tomar um café, mas para, enfim, bater um papo bom como esse, né? Dar as orientações. E é isso, acho que um IFAM cada vez mais aberto ao público e sendo um serviço público, é o que eu falo, né? Nós somos servidores públicos, temos um serviço público a oferecer, e o serviço público é de preservação do patrimônio. A gente não faz sozinho, faz com todos vocês. E é isso, obrigado. Perfeito. Rafael Azevedo, ele que é arquiteto e coordenador técnico do IFAM Amazonas. Muito obrigado. E eu também gostaria de agradecer a Cristiane Sotomayor, ela que aceitou o convite para fazer essa mediação aqui, esse bate-papo com o Rafael. Muito obrigado pela participação. Né? Não teria outra pessoa que eu pudesse convidar para fazer, né, essa parceria nesse episódio. Até porque, além de ser apaixonada pelo centro, você é uma especialista, né, no contexto urbanístico da cidade. Né? Muito obrigado, Cris. Imagina, Maurício, eu estou sempre aqui presente para colaborar, para principalmente incentivar outras pessoas a movimentar a cidade, né, com qualidade, porque eu acho que a gente que é apaixonado por Manaus, a gente tem esse sentimento, né? Você fez uma pergunta muito importante, o que eu posso fazer pelo bem da nossa cidade? Né? E a gente está sempre querendo colaborar, sempre junto. Se a gente tiver que ir para a rua, a gente vai para a rua. Se a gente tiver que ir para o comércio, a gente vai. Eu brinco com a minha mãe, eu digo para ela que eu acho que eu nasci dentro do mercado. Porque eu sou apaixonada. Gente, quando eu entro... Sério, chega a me arrepio. Quando eu entro no centro, principalmente nessas áreas, né, onde tem muita a população ali, aquela energia, né, do comércio e tal, eu fico muito empolgada, sabe? Muito empolgada mesmo. E eu acho que é uma questão realmente de tempo da gente ver o nosso centro ser transformado. E o mais importante disso, não só pelo poder público. Eu acho que faltava esse olhar, né, da iniciativa privada, olhar o centro como ele realmente merece.
E é isso, muito obrigada. Perfeito. E esse episódio só nasceu de fato porque a Cristiane, né, postou um vídeo falando sobre habitação no centro da cidade, né, dessas casas antigas. Então foi a partir desse vídeo que a gente, acho que isso rende uma boa pauta para o Papo Imobiliário. Então, obrigado pela presença e pela sugestão de pauta indireta que você fez. Que bom, fico feliz. Muito obrigado. E se você gostou desse episódio, não deixa de comentar, também dar a sua sugestão de tema, né, curtir e compartilhar. Espero você no próximo episódio. Tchau!